JF é o DF, a periferia não se cala. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos, nós tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos, nós tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos, nós tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos, nós tá na veia armadilha. E aí, Amanda, tudo bem? Eu sou Caiola. Essa é a Caiolança Collection, sou coordenadora executiva. Nós fazemos parte do projeto Patrimônio Vídeos, que por volta de 3 a 4 anos. E a gente começou, as nossas atividades aqui de fora, entendendo quais eram os patrimônios de fora que resguardavam as memórias negras. E a gente acabou caindo que muitos deles são imateriais. E como o Mapa de Fora Negra, que é a nossa ação do nosso segundo ano de atuação, a gente encontrou o hip hop, encontrou essa força urbana negra que mantém a cultura preta persistente. E a gente fez muitas entrevistas, o seu nome foi sendo votado para fazer parte. Eu fico muito feliz de estar com você aqui hoje. Espero que seja muito proveitoso. O prazer é todo meu, eu agradeço o convite, agradeço as pessoas que me citaram de alguma forma, fazendo parte dessa história, principalmente do Hip Hop de Fora, é um grande prazer. Eu fiz bastante tempo parte dessa cultura e assim, aprendi muita coisa, com muita gente legal. Estou muito animada. A única coisa que você começasse contando a gente quem que é a Amanda, sabe? De onde você vem, moração de fora. Eu sou a Amanda Barbosa Garcia Rosa. Eu sou aqui de Juiz de Fora, nascida e criada. Eu nasci no ano de 88, eu estou com 16 anos hoje. Mentira. Os meus pais não são de Juiz de Fora, então eu nunca tive uma família muito grande na cidade, mas eu tenho alguns parentes no bairro Grama, então me considero uma gramense, Juiz-Forana gramense. Qual escola você estudava no Grama? Você sempre morou no Grama? Sempre morei no Grama, mas não estudei no Grama. Sou filha de professora, minha mãe dava aula fora do bairro, então eu estudei muito no Santa Terezinha, no colégio estadual, eu fiz no Patrus também. Fui mais ou menos desenvolvi a minha infância desde pequenininha. A infância e adolescência no bairro Santa Terezinha. Os maioria dos meus amigos eram dali da região. E como que foi esse começo, assim, sabe? De formar essa outra rede fora da sua família, como que era ocupar a rua? Você já diz dentro da cultura do hip hop? Não. Ainda quando criança. Sim. Foi interessante, né? O Juiz de Fora já foi um lugar mais seguro, né? Na minha infância. Então desde os 10 anos eu já saía do Grama sozinha e ia para o Santa Terezinha. E tinha as minhas atividades todas o dia inteiro em Santa Terezinha, né? Fazia a escola, depois eu fazia aula de uma continuidade, que era dos esportes, de tarde. Eu sempre tive amigos ali na região e depois eu fiz CTU. Também acaba sendo ali naquela região, né? O Fábio, Santa Terezinha, tudo próximo. Então eu sempre convivi com gente ali daquela região e convivi muito nos bairros ali. Acabava me deslocando do Grama. E como que era essa passagem, você lembra, de sair do Grama? Como que era Juiz de Fora nessa época? Era diferente, assim, o Grama, não sei, hoje é um bairro muito maior, né? É um bairro que coordena ali uma região, mas antigamente era muito uma zona rural, né? Eu brincava que eu morava na zona rural de Juiz de Fora e ia pro centro da cidade. E aí sempre fui de ônibus, né? Minha família simples, minha mãe e meus pais trabalhavam fora. Desde pequenininha, muito independente. Pegava meu bom ônibus com meu vale transporte de 25 centavos. Aquele cartãozinho. Pequenininho. E 25 centavos, olha os bons tempos. Eu não peguei os 25 centavos, eu peguei 1,20. Exatamente quando tinha aquelas comemorações, eu comprava cartelona, ia cortando assim, tinha as comemorações. Não lembrava disso, não lembrava agora. Bons tempos, né? De trocar o vale transporte para comprar doce. Eu amava, porque eu ganhava o vale transporte, eu ganhava o transporte da escola. E aí, então, da escola lá pra cá, muito perto, eu falava pra mim que eu ia de ônibus, na verdade, eu pegava e ficava de viagem. Eu ia não. Eu ia do meu tempo fantoche fazendo minha filha. Uma colher que depois. E
E, Amanda, quanto que o hip hop parece na sua vida? Assim? Olha, demora. Fui conhecer o rap, o hip hop, eu já estava na faculdade, eu acredito. Foi através da poesia, se não me engano. Existia o ECO, Performances Poéticas, não sei se você já ouviu falar. O ECO foi um movimento que existiu de poetas aqui em Juiz de Fora e eu fiz parte durante o meu período de faculdade. E existia um lugar aqui na Benjamin que chamava Mescla. E no Mescla eles abriam espaço para poesia e eu lembro que eles abriram uns espaços para a galera do hip hop também rimar, afinal de contas, né? Hip hop é poesia também. E aí eu conheci o hip hop através dali. E foi aí que eu comecei a entender que existia uma cultura hip hop em Juiz de Fora, que existiam os encontros nas praças, as batalhas de rima e até a música rap. Não foi uma música que eu ouvi quando eu era adolescente. Eu sempre tive um costume de ouvir muita música estrangeira e eu era mais do pop. Aí eu vi que sempre tinha uma interferência de um rapper ali no meio das minhas divas, mas não era a música que eu ouvia, não. E aí eu fui conhecer mesmo no Mescla, nessa época que começou a ter essa junção com o movimento hip hop. Eu não tenho a escola que muita gente do hip hop de Juiz de Fora tem de ter feito, por exemplo, parte de um grupo de danças urbanas. Eu não tive esse background, assim, eu fui mais através da poesia. E aí comecei a frequentar os eventos, principalmente do encontro de MCs, e aí que eu comecei a virar um público da cultura de rap de Juiz de Fora. Isso mais ou menos com quantos anos? Eu já era uma adulta, acho que eu já devia ter meus 20 anos, 20 e poucos anos, eu saí da faculdade, tá? Faculdade saindo da faculdade. Me conta qual curso você faz. Eu fiz comunicação. Eu sou formada em publicidade e propaganda desde 2010. E quando que vem assim, o DJ? Sabe? Quando surge essa brincadeira? Eu fui público por muito tempo do rap, de ir nos eventos e acompanhar principalmente os eventos de rua, as batalhas. E aí, uma época eu fui trabalhar, já publicitária, formada, fui trabalhar como produtora de eventos no Music. E o Music a gente tinha as quintas-feiras que a gente fazia algumas experimentações. E aí, na época, a gente quis fazer um evento de hip hop, de evento de rap e hip hop em Juiz de Fora. E aí, a gente falou, a gente podia chamar um DJ menino e uma DJ menino. E a gente não identificou essa figura da DJ menina na época. E eu já era público de rap, nessa época eu já consumia rap, eu via muito. E aí um dos produtores falou, por que você não toca? Eu te ensino, você vai participar do evento e toca. E aí eu falei, pô, beleza. E foi assim, foi através desse meu trabalho como DJ, como produtora de música, essa falta, né, a gente estava num momento de muita reformação do feminismo, da necessidade, né, de preocupação com mulher, e a gente identificou que não tinha meninas, né, porque existiam meninas fazendo muitas outras coisas dentro da cena, que era muito legal, mas não tinha uma DJ. E aí eu aprendi a tocar e meu primeiro evento foi um evento de rap. Eu tenho duas curiosidades agora. Uma é, como foi esse primeiro evento? De tudo, sensação, frio na barriga, público, como que era lidar com isso? E a outra pergunta é quais eram as suas referências musicais nesse instante? Porque você saiu do pop e de repente você começou, sabe como que foi essa mudança? Na época a gente vivia a época do rap de mensagem. No ano 2010, 2011, era muito forte o rap de mensagem. E aí as minhas principais referências era o MC que tinha acabado de sair das rodas de rima e tinha tomado uma proporção maior, virando um artista internacional na época já. E eu fazia parte da cultura da cidade. Eu convivia com os meninos, eu convivia com os meninos que batalhavam, com a galera do encontro que organizava. Então eu tinha um pouco de familiaridade. Então pra mim era um ambiente relativamente seguro. Eu consumia aquela música, eu entendi o que estava rolando de música naquele momento. E aí eu falei, é um ambiente que dá pra mim. Na noite teve RT, Malone, no live teve o DJ Fabinho, que hoje é DJ VRT. Então eram pessoas que eu já conhecia, era minha galera. Então foi mais fácil, sabe? Então muito do motivo também deles estarem realizando o evento ali na casa foi de eu participar da casa como produtor também. Então acho que uma coisa completava a outra. O ambiente foi uma coisa bem legal, foi legal, foi assim, sempre tem o seu frio na barriga, né? Primeira vez que você vai estar mexendo no equipamento e tal, mas deu tudo certo.
E como que eles. Nossa, como que era o equipamento nessa época? Assim, porque já conhecendo muito pouco, conversando com os outros empresas aqui, teve essa mudança, né? Existem essas mudanças, tem de equipamentos, tipo, sabe, de empréstimo, a gente empresta equipamento, como que funciona. Eu queria saber como que foi assim, nesse primeiro instante, e depois quando você falou, olha, isso aqui dá certo, eu quero isso, então eu vou precisar investir de alguma forma. Ó, o primeiro equipamento foi o equipamento do Music, né? Normalmente as casas têm esse próprio equipamento. O equipamento que era uma CDJ 200, que chama o modelo. O modelo que ela é híbrido, ela tem a entrada do pendrive e a entrada do CD. Quando eu aprendi a tocar, o treinamento foi todo com CD. E aí eram CDs que eles tinham lá disponíveis, já gravados, então quem me ensinou a tocar, me ensinou a tocar com CD. Só que, como o equipamento já tinha um pendrive, na época eu tocava com pendrive. Então, de início eu não tive essa necessidade de ter meu equipamento próprio. Depois eu fui entendendo, né? Eu preciso ter um notebook que rode, um programa mínimo de DJ, que é o Virtual DJ. É um programa que ele é free user, né? Ele é um programa gratuito, todo mundo pode baixar no computador e fazer as mixagens através dele. E aí que eu fui entender que eu precisava ter esse programa, que eu precisava entender melhor, que eu precisava entender a qualidade das músicas que eu pegava. Isso era uma coisa assim, que a gente nem imagina, né? Eu falei, poxa, como é que eu vou adquirir aquela música que eu quero tocar? Sabe, de onde que ela vem? Qual formato que ela vem? Como que eu vou fazer ela passar pro programa e sair na caixinha de som da pessoa? E aí a gente vai entendendo, né? E aí eu tive pessoas que me orientaram nisso, tanto as pessoas que me ensinaram, quanto também pessoas da cena mesmo, que eram DJs de batalha na época, né? E aí eles usavam, a gente tinha equipamento limitado, era um notebook com um virtual DJ e a gente ia no mouse fazendo as transições de uma música para outra, sabe? Muito precário. Depois, né, fazendo mais outros eventos, até eventos da universidade, calorados, e aí eu fui ganhando dinheiro e aí que eu consegui investir mesmo no meu equipamento próprio. Porque aí também me abre possibilidades de trabalho, né? Quando eu tenho equipamento próprio, eu consigo fazer um evento privado, eu consigo tocar em lugares que não tem o próprio equipamento. Mas tudo começou com o notebook e com o equipamento dos outros. É isso. Mas e que momento que aconteceu a virada de chave? Olha, eu faço isso aqui, faço bem, eu consigo ganhar com isso agora. Nossa, demorou, tá? Te falo, olha, eu vou fazer 10 anos de discotecagem esse ano. Em novembro agora eu faço 10 anos. E aí, durante, vamos dizer que, sei lá, uns 5 anos eu me sentia impostora. Eu pouquíssimas vezes tinha, né, comecei com aquele equipamento do Music, meu CDJ 200, eu olhava aqueles equipamentos mais evoluídos das outras casas e eu tinha medo. Eu levava o meu equipamento e falava assim, não, sem tocar nesse daqui, eu vou tocar nesse daqui. Eu não toquei em outro nome. Aquela nave espacial, o que eu vou fazer com aquilo tudo? Porque, né, a gente fica, né, eu primeiro comprei uma controladorinha pequenininha que eu conseguia colocar na bolsa e ia tocar. Era o meu notebook, minha controladorinha pequenininha, uma Hércules, e ia tocar. Depois eu comprei uma Pioneer, que é a que eu tô até hoje, que é minha velha de guerra, mas que me atende em tudo. E hoje eu consigo e tenho experiência para tocar no equipamento de grandes casas, né? Mas eu acho que por muita falta de acesso que a gente tem, a gente fica inseguro das coisas. Então, por muito tempo foi assim. Olha, eu tô fazendo isso aqui, mas eu não sei o que eu tô fazendo muito bem, não. Aquela síndrome da impostora mesmo, sabe? E aí comecei a ter festas fixas, né? Aí quando você começa a tocar toda semana, você acaba tendo, além do treino que você faz em casa, você tem o treino da noite, né? De tocar para pistas. Então, quando a gente começou a ter festas fixas no Music todas as quintas-feiras, que era a Hall Funk, que é a nossa festa que está fazendo 10 anos, eu não tô desde o início dela, mas eu tô há pelo menos uns 7 anos. E aí a gente, toda quinta-feira a gente tinha evento. Então você vai desenvolvendo segurança, como, eu faço isso toda quinta-feira, é meu trabalho, né? Eu sei fazer isso de alguma forma. E também ganhar dinheiro com isso de alguma forma, né? A gente aqui, eu acho que culturalmente os DJs de cidades pequenas, né, fora das grandes capitais, eles têm muito também o trabalho de produtor. Ele não fica só como DJ. Ele é a pessoa que cria o evento, que promove o evento, que executa o evento, que finaliza o evento. Então, eu tive, né, além de aprender a ser DJ, eu aprendi a ser uma produtora de eventos. Eu gostei muito de tudo. Gostei do gancho, eu gostei
de você tocar no ponto da impostura. E eu queria saber se você acha que isso te atravessa mais o segmento? Ou, sabe, a medida disso, você acha que seria diferente se você fosse um homem branco em outra posição? Porque às vezes eu sinto que várias vezes a gente se coloca, se julga muito mais, a gente acha que tem que ser muito melhor, a gente perde o poder de ser criativo, por se colocar nesse lugar de eu sou mulher, sabe, será que eu sou mulher da mesma forma? Com certeza. Eu brinco, né, eu dou alguns cursos, né, ou aulas, né, de descomicagem, e eu brinco com as pessoas, eu falo assim, gente, antigamente a gente tinha uma visão de que o DJ, ele era um homem branco de classe média. Aquela era a figura do DJ, o Alok é a nossa figura do DJ, né? E toda vez que a gente pensa no DJ, a gente materializa o Alok, né? E então sim, já fui atravessada muito por isso. Você fala, gente, o que eu estou fazendo? Olha essa pessoa, o que é essa pessoa? Por que eu, sabe? E hoje em dia não me atravessa tanto, assim, hoje em dia eu banco muito meu trabalho, assim. Quer me ver, se não quer me ver, vai para outra pista, você tem opções, sabe? Eu fui construindo um público, fui construindo uma segurança da minha identidade artística. Então hoje isso me atravessa muito menos, mas já me atravessou demais, assim, eu acho que eu teria passado por muito menos coisas. A ponto de ouvir, hoje nesses 10 anos, milhares e milhares de vezes que assim, a pessoa que começou ontem, que não faz nada de diferente, nada assim, fora da curva, até medíocre muitas vezes, é tipo o melhor DJ dos últimos tempos. E eu ouvi isso assim, 15 milhões de vezes, de gente que hoje nem toca mais, sabe? De gente que era, olha essa pessoa aqui, não, muito maravilhoso, e a pessoa recebeu um cachê altíssimo, e eu tá ali na noite e recebeu um cachê mínimo, e sabe? E fala, não é por conta de trabalho. Isso não tá ligado ao meu talento. Não tá ligado ao meu talento, não é sobre isso. E hoje eu já não sofro mais tanto com isso, não. E até que você falou dessa composição da figura artística, você se diferencia, assim, a Amanda mais artística, agora eu tô aqui, ou no dia a dia, sabe, quando você tem esse diálogo, assim? Ou não, senão, olha, não sei, não sou uma Anitta Larissa, não, mas eu tenho um pouco por conta de eu sou uma pessoa de personalidade mais reservada, eu sou uma pessoa até tímida, muitas vezes. Então, quando você tá ali, você acaba tendo que vestir uma máscara, né? Tomar um ar de coragem e ser mais espontâneo, ser mais simpático. Então, acaba que todo mundo tem, até porque senão você não consegue se preservar, sabe? Até a gente que tá num ambiente mínimo de exposição, eu fico imaginando os grandes artistas, né? Mas a gente tá num nível de exposição, acaba que há pessoas assim, gente que quer pouco além da sua simpatia, né? Então a gente se barra com muita coisa, principalmente na noite, né? À noite assim, a gente lida com pessoas que às vezes elas têm estado alterado de consciência, de percepção. Então a gente tem que ter, eu acho que tem que ter essa máscara, porque senão você fica doido, sabe? É um desgaste emocional. A gente pensa assim, lidar só com a pessoa, eu sou só um DJ, eu aperto botões. Mas há todo um desgaste físico, emocional, uma troca de energia, né? Você fazer as pessoas se divertirem, ou se você não está conseguindo fazer as pessoas se divertirem, elas estão ali te julgando de alguma forma. Então, eu acho que nesse lugar, se a gente vai esbarrar de alguma forma um assédio. Porque existem palcos, né? Desde o palco do professor ao palco do DJ, ao palco do artista, que acaba dando essa sensação pra gente de que a pessoa, além de ela é intocável, mas ela tem que se tornar tocável o tempo todo que ela tá ali. Você já passou por alguma dessas situações de, sabe? Eu acho que não por ser muito firme nessa posição, assim. Eu sou uma pessoa muito séria. Até a minha figura de DJ era uma figura séria. Ela era uma figura mais séria, assim. Me divirto muito tocando. Hoje em dia eu me expresso muito mais tocando, muito mais conforto, sinto muito mais confortável ali na frente do que eu me sentia anos atrás. Mas eu ainda tenho uma postura meio séria, assim, que barra as pessoas de tirarem com a minha cara, assim. Então eu acho que isso é bom pra mim, sabe? Eu também de ser uma mulher muito tatuada, eu já tenho uma coisa uma figura agressiva. Eu acho que a minha aparência torna uma figura agressiva. E as pessoas de alguma forma têm essa impressão, sabe?
Você vê que houve uma mudança na figura do DJ nesses 10 anos? Porque eu consigo observar que hoje em dia o DJ ele tem um papel muito mais complexo do que ele tinha antigamente. Ele tem que se interagir muito mais com o público e cada vez mais fazer um espetáculo, porque aí é fumaça, é luzes, né? E antigamente não, era mais o toque ali no disco, na mixagem. Como é que você vê isso? Vou falar uma coisa polêmica agora. Você pode observar que quem faz esse tipo de coisa, principalmente essa coisa muito do espetáculo, é gente que não se garante na música. É DJ que não se garante ali na música, sabe? A cultura do DJ é uma comunicação pela música. Se eu não tô conseguindo me comunicar pela minha música, pelas transições, pelas coisas que eu tô, pela história que eu tô construindo no meu set, colocando músicas pra dançar, te propondo dançar de alguma forma, eu vou ter que apelar pro microfone, sabe? E aí a gente consegue ver quem são esses DJs, quem são essas pessoas que apelam pra esse espetáculo todo, sabe? E eu vejo essa figura do DJ também mudando no sentido de representatividade, assim. Hoje, por exemplo, o ano passado, se eu não posso estar falando alguma coisa de besteira, mas assim, de um dos principais eventos assim, de premiação para DJs do Brasil, a pessoa que ganhou é a Paulette da Selva, que é uma DJ, é uma mulher trans, é uma DJ que toca house music, sabe? É uma DJ que ela é nortista e ela ganhou um dos prêmios principais de DJs do Brasil, sabe? Então a gente entende que a figura do DJ hoje, ela tá muito mais fluida, assim. A gente tem esse DJ do espetáculo, do mainstream, né, que a gente pode chamar assim, né, que é o DJ Alok, que é o DJ do microfone, que é o DJ do raio laser, que é o DJ da loucura toda. E a gente tem várias outras cenas de DJ, né? A gente tem os meninos pretos da periferia, que são DJs de funk, e que estão indo pro mundo, né? Ramon Sucesso, ano passado, fez turnê mundial, se arrebentou. A Europa ama o cara, é um menino DJ, um menino negro, gordo, da periferia, sabe? A gente tem a Paulette como uma mulher trans, a gente tem vários perfis de DJ hoje e atuando em várias cenas diferentes, assim. A gente ficava muito atrelado também a coisa do DJ, da boate de classe A, elitizada, sabe? E o ambiente de festa e a atuação do DJ pode ser tão diversa, sabe? A gente tem o DJ de aparelhagem lá do norte, a gente tem, sabe, tanta possibilidade que hoje em dia a gente tá assim, podendo viver mesmo, sabe? E isso é muito legal. Ainda existe, né, toda essa cultura, mas eu acho que a gente não tá preso neles mais, né? Nem precisa ficar. Nem todo mundo é Pedro Sampaio, nem todo mundo é Alok. Deixa eles fazendo o trabalho deles, mas assim, existem outras formas de a gente fazer e de comunicar, sabe? E de se expressar. Exatamente. Porque eu acho que DJ é isso, principalmente. É você conseguir, através da música, se expressar. E aí, a gente está percebendo esse ponto importante. Eu estou encantada durante, mas de verdade. E você falou um pouco da sua construção artística, né? Desse papel também de começar a vestir essa figura, da importância dessa toalha que você também na sua construção. Eu falar como que foi a recepção da sua família em relação a isso. Assim, de repente, não sou mais acadêmica de comunicação. Agora, além disso tudo, eu promovo eventos e eu sou uma figura artística que tem essa impressão artística. Queria que você contasse assim, como que foi a recepção da sua família disso tudo. Então, não foi um tema polêmico. Porque ele já, desde, né, sempre gostei muito de música, apesar de começar a trabalhar tarde como DJ, e sempre vivi muito. Eu sonhava em fazer cinema, eu falava em casa, eu quero fazer faculdade de cinema, eu quero viver de arte, né, de alguma forma. Então, ele já entendia um pouquinho da personalidade que tinha ali. E como eu comecei mais tarde, já comecei formada, foi uma transição assim que não teve muita polêmica em casa, sabe? Era uma forma de ganhar dinheiro, que era ok, sei lá, tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, tá ok. E hoje eles entendem muito melhor, assim, minha mãe sabe que quinta-feira realmente eu vou sair porque eu vou trabalhar, sexta-feira ela sabe que eu vou sair porque eu vou trabalhar, sábado à noite eu vou sair porque eu estou trabalhando, sabe? Ela entende que não é só eu sou uma pessoa que sai muito. Eu estou naqueles ambientes trabalhando, sabe? Então tem bastante entendimento sobre isso, é bem legal.
legal. E como que foi assim? Porque eu fico pensando, a gente vai se construindo, né? E aí, muitas das vezes a gente vê que as nossas construções, as escolhas que a gente tem, principalmente nos nossos corpos, talvez fechem outras portas. Quando você se sentiu segura para fechar outras portas, falar, olha, agora é isso. O meu ambiente de trabalho permite que eu me expresse dessa forma. Eu ainda trabalho formal. Eu trabalho como uma publicidade, eu sou analista de redes sociais de uma empresa. Só que aí acaba que entram duas profissões que são bastante liberais, né? A comunicação é uma profissão mais liberal e a noite é mais liberal. Mas eu acho que assim, quando eu tatuei a cara, né? Que a gente fala que é rasgar a identidade, assim, foi quando eu já estava mais estabelecida como DJ, assim, já devia ter uns 6, 7, 8 anos de discotecagem e já entendi que assim, eu vou fazer isso pelo menos pelos próximos 20, 30 anos da minha vida. Então, o ambiente que eu tô me aceita dessa forma, de alguma forma isso me contribui para minha figura, então, e principalmente uma coisa que eu gosto, assim, a tatuagem é minha prioridade. Tem gente que gosta de capa, eu gosto de tatuagem, e tá tudo certo. E cada um tem Então, que gosto. Era uma conversa que eu tinha com meu pai, meu pai já é falecido hoje, mas ele falava assim, ele era apaixonado por tecnologia, assim, gostava de ter coisas de tecnologia não. Eu falei, beleza, você gosta de ter o aparelho mais recente de DVD, você gosta de ter, beleza. Eu gosto de ser tatuada, eu gosto de ter tatuagens. E aí foi uma conversa interessante, acho que eu consegui entender legal. Que cada um pode ter seu gosto e se construir o que gosta, né? Não tô querendo fazer pra agredir ninguém, tô querendo fazer pra me satisfazer. Você fala, né, de quem eu sou, isso é a minha forma de expressão. E eu trabalho. Tem isso muito, né? Eu acho que você também trabalha com o seu corpo plenamente. Uma coisa que eu gosto, assim, é que normalmente a pessoa que tá no o cantor, o MC, isso acontece tanto com o bait, que eu tenho notado. Mas os MCs, o próprio grafite, essas outras bandas da área, pelo menos esses dois, eles se sentem mais artistas, eles conseguem se entender mais artistas, sabe? Como que é entender esse corpo artístico, sabe? Eu sou artista, eu sou artista. Olha, é complexo também, porque eu não sou, por exemplo, uma DJ produtora, não faço músicas. Sim. E existem hoje muitos DJs que são produtores e que tocam as próprias músicas. Então eles fazem DJ sets praticamente autorais. Então as pessoas elas vão para assistir eles como artistas mesmo. Elas são fãs desses DJs porque eles produzem as próprias músicas, as pessoas vão para ouvir aquelas músicas. A minha proposta é diferente porque eu coleto, eu faço uma seleção, né, uma selecta de músicas de um determinado tema para poder fazer uma festa, cumprir um horário de uma festa, né? Então, o meu entendimento artístico foi quando eu consigo me expressar dentro dessas músicas, determinar um estilo, fazer as pessoas entenderem que é a Amanda que está tocando naquele momento. E aí eu faço isso principalmente através da minha pesquisa. Assim, eu tento tocar músicas e construir um set que as pessoas vão me lembrar e falar assim, não, a Amanda que toca esse tipo de música. Então, o meu fazer artista, o meu entender artista é quando eu consigo fazer isso, me expressar dessa forma e ainda assim fazer uma pista boa, fazer uma festa legal. Porque tem essa diferença, né? Eu não tô tocando pra mim, eu tô tocando o que eu gosto pra você. Pra você. E, sim, ok também. Tem gente que, né, é o DJ que é o DJ que tá tocando os hits, que tá fazendo isso. E ok também, tem espaço pra ele. Mas o meu fazer artístico, para eu me entender como um artista, como um DJ, a Amplify, é através disso, assim, sabe? A minha pesquisa é que nem esse evento que eu tive com os meninos da música eletrônica. Eu quis fazer uma pesquisa especificamente de músicas de música eletrônica árabe e de música eletrônica persa, e aí para contar uma história através do meu set, assim. Várias pessoas não entenderam, mas várias pessoas entenderam e falaram assim, pô, acredito que eu tô tocando só música árabe. E eu toquei 1 hora, tiveram vários outros DJ sets, mas você lembrou do momento que eu tava tocando música árabe. Isso pra mim é tipo sucesso, sabe? Eu entreguei o que eu queria, sabe? Você não fez o ápice do meu evento. Está arrasando, né? Como que essa assim?
vou perguntar agora sobre estilos, mas eu quero entender também como é essa construção do set, sabe? Você passa por esse processo de pesquisa. Eu queria entender mesmo sobre o seu processo criativo, como que funciona. Existem vários processos criativos, porque eu acho que depende muito da pista, né? O que eu vou fazer. Eu, particularmente, gosto muito de ser uma DJ de noite, né? Uma DJ de balada, que eles falam. Eu gosto de estar na noite, de fazer pistas que são demais, assim, músicas animadas, para a pessoa dançar, né? Vai ser um funk, vai ser uma música eletrônica, vai ser até um rap, mas mais animadas. Mas existem ambientes que o DJ vai tocar para fazer um lounge, para poder fazer uma ambientação, para as pessoas só estarem ali num evento, para as pessoas chegarem em algum lugar, né? Então eu penso muito de acordo com o evento que eu tô atuando, e eu penso também na temática. Hoje muitos eventos têm tema, né? Ou é, sei lá, um evento de funk. É um evento de funk anos 2000. Então a gente vai me adequando de acordo com a temática do evento. E eu também tenho as minhas pesquisas particulares. Assim, eu estou num momento da minha vida que eu estou ouvindo música mais, sei lá, garage, que é um estilo de música, né? Um estilo de música parecido com house. E aí eu penso e construo uma pesquisa, pode ser através de uma playlist ou já baixando as tracks de música house. E aí eu vou imaginando aquelas músicas na continuidade, né? Uma música encaixando com a outra e construindo um set, contando alguma história de alguma forma. Então tem muitas formas de um processo criativo. Vai depender muito do que eu preciso fazer lá no ponto final. Vai ter evento que eu vou chegar assim, não baixei uma track nova, não fiz uma pesquisa, mas eu tenho toda a minha bagagem. E aí quando eu play ele vai acontecer, sabe? Uma das características que eu acho que me diferencia hoje, por exemplo, como artista, aqui na cena de Juiz de Fora, é que eu tenho uma boa leitura de pista. Eu consigo saber, assim, às vezes eu tô na intenção de tocar um determinado tipo de música, mas eu tô vendo que aquilo ali não é o que as pessoas querem ouvir naquele momento, na hora da festa. Então eu consigo rápido identificar outra coisa que eu possa ir lá e tocar para trazer aquela pessoa, sabe? É muito a proposta do que você quer apresentar, mas também fazer aquele momento importante. O DJ, ele é para fazer as pessoas dançarem. Ele tem que fazer a diversão das pessoas. E ele tem que fazer aquilo da melhor forma que ele conseguir. Falando disso, assim, existem hoje pessoas que também são suas referências, que você olha e fala assim, olha, não que seu trabalho seja parecido, você fala, poxa, eu aprendo muito na presença. Com certeza. Minha maior referência de Juiz de Fora é o Cláudio. O Cláudio é a minha referência máxima. Foi uma das pessoas que me ensinou a tocar, é uma das pessoas com quem eu trabalho diariamente, assim, todos os eventos praticamente. A gente tem uma parceria muito grande e ele é para mim assim, a máxima referência de artista, de pesquisa, de entendimento de pista. Eu acho que ele é um artista muito completo, eu acho que ele é uma pessoa muito boa, assim, tanto a pessoa na vida particular quanto na expressão artística. Minha referência máxima é o Cláudio. E tem os meus outros amigos também, pessoas com quem eu toco, né? O Everton Multimaker, os meninos do DJs, são referências e pessoas que eu gosto muito de trabalhar junto. Eu queria saber de agora, assim, se tem um evento, além do primeiro, que marcou assim. Tem alguns. Eu tive o prazer de tocar com as meninas da época do Las Manas, que a gente tocou num evento para 5.000 meninas que aconteceu na UFJF, lá na FEFID, que foi um encontro nacional de estudantes meninas. Então tinha menina do Brasil inteiro e nosso evento foi muito legal e a gente teve o show das meninas, né? A Taina Cria, a Tata Delon e a Laura Conceição na época, e eu fui DJ delas e ainda tive a oportunidade de tocar no evento como DJ, assim, maravilhoso, 5.000 meninas aquele evento foi assim, muito marcante. Teve uma com bloco, que é o nosso bloco de carnaval. A gente tentou por muito tempo fazer esse bloco. No primeiro ano, o carnaval de Juiz de Fora, na época, teve algum problema, a gente não conseguiu fazer o bloco, aí a gente fez ele fora de época na Amsterdã. Depois a gente teve a possibilidade de fazer ele dentro do carnaval, na Praça Antônio Carlos. Foi um dia que deu uma tempestade. E eu ter 2 blocos nesse dia, ter um bloco no Parque Alfred e ter o nosso bloco na PAC. Deu uma tempestade na cidade, a caixa de som do outro bloco queimou. As pessoas todas na rua já. O nosso bloco a gente tinha um som com capacidade para 1.000 pessoas, porque a intenção era
deu mais de 3.000 pessoas. Som baixinho, assim, tocando, mas as pessoas se divertindo, e debaixo de chuva, e aí teve um momento que meu amigo tava tocando, a gente não podia tocar funk nesse dia. A prefeitura e a polícia militar a gente a não tocar funk, porque tem, hoje menos, mas existia um histórico de Juiz de Fora de que evento de funk dava briga. Então tinha essa restrição, assim. Nossa identidade na mão do capitão da polícia, assim, atrás do palco, e não podia tocar funk, e as pessoas lá embaixo, solta a putaria nessa porra, gritando, e a gente segurando ali, a gente tinha uns remixes de música internacional, um funk que a gente podia soltar, a gente tinha ali uma música de pegou nos anos 2000, umas coisas assim, e se virando naquilo ali. Meu amigo tocando, no momento que a gente falou assim, choveu, tocando Umbrella da Rihanna. Amiga, foi uma catarse naquela praça, todo mundo under my umbrella e coreografia, coisa maravilhosa, assim, foi maravilhoso. Assim, muita gente lembra e comenta até hoje, assim, desse Macumblocks, assim. A gente já fez outros Macumblocks, um tempo maravilhoso, a praça lotada, 10.000 pessoas, mas o que é marcante. A gente como as luzes penduradas num bambu, fazendo um M assim, o bambu caindo pra frente. Assim, situação de Caótico. assim, ter dó mesmo da galera fazendo o carnaval no sangue, mas assim, que a gente divertiu aquelas pessoas. É isso. Que a gente divertiu aquelas pessoas, a gente divertiu. Foi uma. Você tocou em dois coletivos, assim, você tocou uma ação de dois coletivos que você fez parte, né? Que é o Las Manas e o Macumblocks. Eu queria que você falasse um pouco deles também. Nas Manas eu fiz parte com as meninas, né? Eu era a DJ que acompanhava a Laura e a Tainá e a Tata Delon. A gente conseguiu realizar uma edição da nossa festa na Casa do Sul, na época. E foi muito legal, era muito bom saber que tinha uma cena feminina viva na cidade, que as meninas tinham projeção, que as meninas tinham espaço. Eu acompanhei muitos shows muito legais dela, foi muito legal essa época. Foi uma escola muito interessante. Assim. É muito legal essa parte também de ser DJ que acompanha, não ser a figura principal do DJ, sabe? Ser a pessoa de suporte, assim. Você vê muita coisa e aprende muita coisa também sobre isso. De certa forma, você também produzia nesse momento? Não necessariamente. A gente fez só esse evento, uma edição de um evento de meninas do rap mesmo. Mas os eventos, elas estavam numa crescente muito grande aqui de fora, participando de eventos de rap, sendo abertura de shows de outros artistas nacionais que vinham. E aí eu estava acompanhando elas nesse sentido. Já com o Macumblocks você não produzia, não? Macumblocks a gente produzia. Faz tudo. Faz tudo trabalho. Nossa, fazer carnaval dá muito trabalho, né, gente? Meu Deus. E como que surgiu a ideia? O Macumblocks? Meu Deus do céu, meu amigo Claudio é muito festivo, cara. Ele é muito festeiro, você não pode falar coisa de festa que ele quer fazer. E aí ele anima a gente a fazer. E aí a gente queria fazer, né, o nosso bloco de carnaval. Tentamos esse primeiro ano, foi feito fora de época no Mistermu, depois essa primeira edição na Praça do Carlos, deu muito certo, depois a gente fez mais uma edição antes da pandemia, pós-pandemia voltamos, aí ano passado a gente fez trio elétrico. Show, hein? Mas foi muito legal também e talvez a gente volte para uma despedida e no ano que vem, assim, porque dá muito trabalho fazer carnaval, sabe? E aí você praticamente tem que pagar para poder fazer a diversão das pessoas. Esse ano a gente literalmente teve que pagar para fazer o carnaval. Então pra gente é inviável, né? Ainda mais agora, antes a gente era muito rendido que a gente não tinha um lugar nosso. Uma das questões muito da gente de produção de evento era a gente tendo que lidar com os donos das casas, né? Os donos das casas de show, os donos dos espaços. E hoje a gente tem nosso espaço. Hoje, se a gente vai pensar em alguma coisa interessante pra gente fazer, a gente vai fazendo contra. Que é um espaço que é nosso, que a gente consegue ter todo o retorno ou todo o prejuízo. Mas é porque na rua envolvem outras coisas, né? Também essa exposição.
A gente ama fazer coisas da rua, a gente ama fazer. A gente fez, né, o Marginal passado. O Marginal era tipo o nosso sonho. Assim. O Marginal foi a realização do sonho mesmo, que era de a gente ter ocupação da rua, gratuita, central. E tá popularizando também o que é DJ. Exatamente. Mostrar música eletrônica para as pessoas e as pessoas desburocratizarem a música eletrônica, entenderem que a música eletrônica tem vários estilos, que funk é música eletrônica e que dentro daquilo tem um monte de possibilidades. Imaginar pra gente foi isso, foi a realização de um sonho. Só que dá muito trabalho, dá muito prejuízo. Ao mesmo tempo que você agrada ali 300 pessoas, você desagrada uma pessoa e aí a prefeitura vai lá e te dá uma multa. Ou aí vai lá e 300 pessoas estão se divertindo de uma forma legal e vai uma pessoa e vai lá e faz xixi na porta de um estabelecimento. Sabe? Então a gente esbarra em muitas coisas pra gente poder fazer esse tipo de conteúdo que a gente gosta. Imagina, a intenção era nem de ganhar dinheiro, a gente não tem pensado assim, a gente quer ganhar. Tá rico agora. Nossa, mas não é. Não era pra gente fazer bagunça mesmo, a gente gostava de fazer bagunça. Mas pra gente fazer 300 pessoas se divertirem, a gente tava chorando muito. Então não tava valendo a pena. Você tem várias experiências, mas principalmente sobre os locais. Você estão na Casa Absurda. Morei na Casa Absurda. E o último evento, né, da Casa Absurda é em Santo, né? Na pandemia já, todo esse processo, eu queria também saber um pouco mais de como foi isso. Eu também quero saber um pouco mais do Marginal, sabe, desse processo. Tanto do começo, quanto, infelizmente, na pausa, de dizer. Eu não gosto de falar de encerramento, porque eu era uma pessoa que curtiu. Então não gosto de falar de encerramento. E também do nascimento do Contra, que é gigantesco. Mas queria começar com Casa Absurda. Casa Absurda é uma casa de artistas. Moradores cíclicos, né? Muita gente morou na Casa Absurda. E aí, nessa época eu trabalhava no Music, muitos dos moradores da Casa Absurda também trabalhavam no Music. Barmans, garçonete, caixa, praticamente todo mundo ali trabalhava no Music e morava na Casa Absurda. Eu acabei indo morar na Casa Absurda também, em um determinado momento. A casa já tinha essa outra atividade de eventos, eu já tinha essa proximidade com o rap. Quando eu cheguei lá, eu já frequentei eventos lá antes de morar. E aí, morando, a gente deu continuidade. Só que a gente também tinha, né, a implicação de ser uma casa num bairro muito residencial, do lado de um condomínio residencial e de uma casa de uma família. Então a gente tinha muitas limitações, né, de incomodar mesmo de ser com as pessoas. E a gente fazia eventos, normalmente era domingo à tarde, sábado à tarde. As pessoas elas querem o descanso delas, né? A gente entende também, mas a gente também queria de alguma forma promover a cultura. Então a gente, dentro do que dava para fazer, a gente promoveu muita coisa interessante lá na Casa Absurda. A gente abria mesmo, a nossa casa era o primeiro andar da nossa casa. As pessoas chegarem, era o nosso banheiro totalmente destruído, imundo depois, mas era legal de fazer. A gente viveu muita coisa, a gente conviveu com muita gente legal, a gente recebeu muita gente de fora, artistas que vieram se apresentar em Juiz de Fora e que foram lá conhecer a casa, de projeção nacional. A gente recebeu muito artistas de grafite do mundo, assim, que vinham às vezes para eventos de Juiz de Fora e acabavam conhecendo a casa. A casa tinha essa coisa de ser uma casa também aberta ao grafite, né? Todos os nossos paredes eram pintadas e as pessoas acabavam deixando artes. Então, acaba que a pessoa que ficou com o acervo da Casa Absurda tem um acervo de arte, assim, e maravilhoso, sabe? De artistas independentes muito bons, assim. E foi um período muito legal de aprendizado mesmo. Acho que se todo mundo pudesse passar, foi uma segunda faculdade para mim, foi uma faculdade de vida, de convivência, de você conviver com pessoas muito diferentes e de origens e de lugares completamente diferentes de você e que estão abertas a abrir a casa delas, né, lugar de descanso, de paz, de segurança. Nossa casa, gente, é completamente aberta. As pessoas elas podiam abrir o nosso armário, pegar da nossa comida.
nossos copos eram usados nos eventos, pessoas que a gente nunca imaginou, assim, e ok, foi legal. Tem medo de saber que nada é muito nosso e que tudo é nosso também. Foi bem legal. E a gente promoveu muita coisa interessante. Só que a casa acabou por conta da pandemia. Todo mundo era trabalhador da noite, não tinha evento, não tinha renda. Era uma casa muito cara, porque era uma casa bem grande. E quando ela foi alugada já mobiliada. Então, era uma casa cara para se manter. E aí a galera ficou sem. Eu já não morava, quando finalizou, já não morava mais, mas a galera ficou meio sem ter como dar continuidade no projeto. E aí decidiram entregar. A gente até fez alguns eventos para poder, né? Porque no final a gente teve que, né, entregar a casa como ela foi recebida. A casa, acho que ela existiu ali, se eu posso estar falando uma besteira, mas acho que uns 8 anos. E condicionou muitas pessoas. E aí você imagina, o móvel que estava ali há 8 anos. Tem várias pessoas, tem um evento. Sabe? No final foi bem assim, complicado para quem finalizou o processo. É a parte ingrata, né, da diversão, mas alguém tem que arrumar a bagunça no final das contas. E dolorida, né? No processo de pesquisa, né, eu entrei no Instagram da casa. Isso, assim, toda essa comoção de juntar grana para poder entregar o espaço, ficar refém, né? Nossa, já passou o tempo, se eu ficar vou precisar pagar mais um aluguel, e aí mais as reformas, então tudo foi do jeito que foi. Fizeram bastante rifa, né? Tentaram mobilizar de alguma forma, mas foi complicado. E ainda mesmo tempo de pandemia, o show não estava, de certa forma, restrito financeiramente, porque a gente não sabia nem se existia outro dia, como é que ia ficar as coisas. A pandemia Um marco, nossa, foram dias sombrios, né? caminhamos pelo Marcos. Nossa, os trabalhadores da cultura, assim, a gente acabou pra mim. O que eu vou fazer da minha vida? Como foi pra você a pandemia? Nossa, foi sinistro, assim. Eu não consegui auxílio. Não tinha como pagar meu aluguel. A sorte é que na época eu tinha um relacionamento, a pessoa me acolheu na casa da família dele e foi isso. Assim, aí no meio, mais pro final da pandemia, eu consegui um emprego remoto, nesse emprego que eu tô até hoje, nessa agência, que é uma empresa de São Paulo. E aí foi que eu fiquei aliviada, assim. E aí eu tinha um emprego de uma coisa que estava funcionando super, enquanto outras coisas não estavam funcionando nada, porque era uma empresa de influenciador digital. Então, era muito jeito. Brilharam, assim, a empresa cresceu muito, e aí que eu consegui estabilizar financeiramente, porque eu falei isso, eu vivia de produção de evento e de evento, né? Trabalhava em casa noturna, vivia de produção de evento, acabou tudo. A sua trajetória, ela é meio que inversa, né? Normalmente as pessoas, elas começam trabalhando, né, num outro lugar e vão pra noite de alguma forma. E aí vai se encaixa em outro. Infelizmente, né? É um modelo que a gente consegue. E não anula, né? Ter essa jornada dupla, acho que até agrega. Eu acho também, eu acho que me dá uma visão do frente e de trás da coisa, sabe? Eu tenho uma visão muito ampla de tudo de evento. Porque eu sei como que é desde a parte do contratante, né? Eu consigo imaginar, o contratante, por que ele está te contratando? Né? E o que ele busca quando trabalha? Sabe? E aí, como que vai desenvolver esse evento? Isso ajuda muito, eu acho, na minha visão. Voltando aos eventos, Marginal. O Marginal, ele surgiu desse incômodo nosso, assim, da vontade de tocar música e de ser acessível, ser para todo mundo. Só que para você conseguir fazer um evento público em Juiz de Fora, há muita burocracia. E há ainda um pouco da disponibilidade de ajudar que aquilo aconteça, a gente pode dizer assim. Porque te concede um espaço, mas não te dá um banheiro químico. Sabe? E aí depois não pode, reclama, a pessoa fez xixi na rua. Então, aí a gente ficava pensando assim, como a gente faz para poder fugir dessa burocracia? Você imaginar mesmo, marginalizar o sistema que a gente queria, fugir dessa burocracia, de não ter que pedir
autorização para ocupar, vamos ter que pagar, sei lá, a taxa da CEMIG para usar a luz e tudo. Aí a gente falou assim, pô, a gente começou a olhar lugares. E eu sempre namorei aquele lugar ali de Batomushi, aquela rua, aquela região ali, porque é uma região que ela é pouco habitacional, assim, né? A gente não tem muitas casas, né, residencial. E também é uma região que tem muitas lojas. Se a gente alugasse uma lojinha daquela ali, abre a porta, bota o DJ ali na porta, o negócio vendendo uma bebida, quem quiser chegar para ouvir o DJ tocando, chega. A gente não tinha muita noção da proporção que ia tomar. Uma maluquice, o banheiro não deu conta, nada deu conta, a rua tô completamente suja no final, a gente ficou meio assim, tá, o que a gente tá fazendo aqui? A gente precisa fazer de alguma forma. E a gente deu sorte, né, de ter uma mínima estrutura ali naquele lugar, porque aí tem o banheiro da rodoviária que a gente alugava, a gente pagava para as pessoas poderem usar o banheiro, um evento gratuito. Tudo que a gente fazia ali era na intenção de fazer, só de cobrir os custos, sabe? Tipo, o bar, ele existia, a gente vendia a bebida para poder cobrir o custo do aluguel da loja, do aluguel do som, do pagar o banheiro. Aí a gente conseguiu comprar o nosso próprio som, foi diminuindo. Só que assim, aí a gente tem que concorrer com o ambulante. Teve uma noite que a gente teve 15 barraquinhas de ambulante na rua parada. Teve uma que parou exatamente em frente ao nosso bar, onde as pessoas teoricamente ficavam para dançar. Aí a gente falou assim, não dá, sabe? A conta não fecha. As pessoas elas querem só usufruir da construção ali daquele evento e elas não querem contribuir de forma nenhuma. Sabe? E pra gente enviar, sabe? Enfim, é isso. A gente tentou, a gente deu o nosso melhor nessa intenção de construir mesmo uma cena clubber, das pessoas entenderem um pouco mais de música, dessa proximidade com a cultura do DJ, e a gente conseguiu. E a gente fez o tempo que a gente conseguiu. Porque é muito difícil, assim, do não entendimento das nossas limitações que as pessoas tinham, tipo, não, a gente vai até 6 horas da manhã. Cara, a gente não pode ir até 6 horas da manhã, porque tem a abertura da rodoviária, sabe? Por ali, de alguma forma, no dia seguinte, Funciona uma outra coisa. funciona. E aí tem que ter um tempo hábil, porque a gente pagava uma pessoa para ajudar a gente na limpeza. Então a pessoa ela tinha que ter o tempo hábil para poder varrer aquela rua ali toda, para poder abrir a rodoviária e funcionar. E não ter nenhum tipo de incômodo com as outras pessoas que vivem naquele lugar, sabe? E as pessoas nunca entenderam isso. As pessoas elas só querem a diversão, só querem o pronto. Sabe? E aí a gente falou assim, então tá. Então, a gente fez aqui, a gente entendeu o movimento marginal, a gente entendeu que a gente consegue mobilizar pessoas e a gente não consegue fazer eventos nos outros lugares, né? Como eu te disse, essa dificuldade da negociação com os donos das casas. Aí a gente falou, então, a gente vai fazer o contra. E aí o contra nasce dessa necessidade de ter um lugar nosso. E aí esse lugar nosso hoje ele é um lugar fechado para a gente poder ter esse controle, para ele poder ter essa vida útil, porque senão ele não ia conseguir ser igual marginal, ele ia ser engolido pelos ambulantes, ele ia ser engolido por outras coisas, sabe? Então o contra nasce nessa necessidade de ter um lugar fechado, que respeita, né, dentro das normas da prefeitura e tudo, para poder fazer os nossos eventos. Então a gente testou o aberto, a gente viu até o que a gente consegue fazer. E hoje o Marginal é nosso laboratório mesmo, da gente conseguir trazer atrações de fora, que a gente gosta, que a gente quer apresentar para as pessoas do Rio de fora, DJs que a gente admira, formatos de eventos do jeito que a gente gosta, propor para as pessoas conhecerem outros tipos de música, dessa forma. Quando a gente não falou nesse momento de desafios que surgiram essas ações, isso tem duas perguntas que se encaixam. Uma delas é a dificuldade de ocupar de fora assim, com arte. Todos esses impasses que a gente tem pelo poder público. Eu queria que você falasse um pouco de como é ocupar esses lugares, né? Principalmente como produtora, mas também como DJ. E se isso também é um das coisas que te atravessa no seu ofício, sabe? Porque de certa forma você também produz, então como que funciona, sabe, para você esse trato com o poder público? Olha, a gente já viveu momentos melhores e momentos piores.
E é complicado, né? A gente tem interesse de fazer, interesse de ocupar. E aí quando a gente esbarra em alguns pontos, a gente desanima, né? Eu acho que é isso, assim, o artista, a gente está proposto a colocar nessa arte, né? Eles pensam assim, quer fazer bagunça. Não é bagunça, né, cara? É cultura, é compartilhar sua arte, é você propor pontos de vista, né, diferentes, é você propor entretenimento para as pessoas, né? É importante que a sociedade tenha entretenimento também, além de trabalho, né? E quando a gente esbarra nessas dificuldades, e não nem só nas dificuldades, é nas limitações também, sabe? Porque muitas vezes a gente não quer o apoio, a gente quer que não atrapalhe de alguma forma. A gente entende que as coisas elas têm que ser fiscalizadas, que elas têm que ser organizadas, mas a gente entende também que existem vários digamos assim, porque tem a pessoa que vai fazer a fiscalização, ela também tem os valores dela, né? Então a gente esbarra às vezes em questões que são particulares, por exemplo. Então a gente desanima muitas vezes de propor, né, a ocupação do espaço público por conta das adversidades, das dificuldades. E aí o que a gente, né, o grupo de pessoas que eu participo, o que a gente pensou? Foi a construção desse espaço fechado, que a gente pudesse executar isso. Então não é uma coisa que me atravessa hoje, porque eu tenho a limitação de fazer para o grande público, mas eu tenho a possibilidade de fazer para o menor público no country, por exemplo. Sim. Então hoje é uma coisa mais confortável para a gente. Mas eu imagino que para outras pessoas, né, que às vezes querem ocupar mesmo a cidade, o pessoal do Space Hip Hop, por exemplo, eles tiveram que fazer toda uma construção para conseguir hoje ter o apoio e a visibilidade que eles têm. Mas muitas vezes eles fizeram um pé no sangue mesmo, assim. E é isso, a gente, né, torce para que tenham mais pessoas dispostas a fazer e que sejam menos desanimadas e desmotivadas no processo. Você que está assim, há muito tempo, desde muitos anos, 10 anos, tudo. É uma década. O que você aponta de melhorias? Você acha que olha esse ano foi melhor, esse ano não foi tão. Eu acho que inicialmente a gente tem hoje um governo de esquerda, né? Por muito tempo a gente passou por um governo de direita e que era muito difícil fazer qualquer coisa na população, muito difícil, porque a gente tinha que lutar contra muitos inimigos, né? A gente tinha que lutar além da polícia militar, que é um inimigo que se faz presente sempre, principalmente contra as expressões mais periféricas, né? A gente tinha que lidar com a prefeitura também. Acho que a mudança do governo de esquerda ela facilitou muita coisa para a gente. E hoje eu vejo, por exemplo, a abertura de novos espaços de ocupação que a gente não tinha, hoje a gente tem. Os viadutos, eles são espaços de ocupação. A própria parque é um espaço de ocupação que está reformado, que está com mais espaço, que está com mais estrutura. Eu vejo muitas melhorias que aconteceram e a gente também não pode só criticar, né? Acho que a gente pode elogiar de alguma forma. O próprio mercado municipal, eles têm uma proposta muito interessante, eles abriram para a gente, eles procuraram a gente, a pessoa da direção de lá, para a gente poder fazer forma de ocupação lá. Existem espaços, não são os melhores formatos, não são os formatos ideais que a gente gostaria, não são, mas existem esses espaços. A gente já falou de espaço. Exatamente, para quem não tinha nada, a gente tem, sabe, no Beco da Cultura, na PAC. São lugares que a gente pode fazer propostas novas. A gente gostaria de ocupação noturna mesmo, de fazer algum lugar? Ainda é impossível em Juiz de Fora. Quem sabe um dia a gente consiga? Sabe, hoje a gente consegue até às 10 horas. Quem sabe em algum momento a gente consiga uma virada cultural, né? Eu falo isso enquanto pessoas que têm maior interesse, né, e vivência noturna, né? Mas é isso, hoje espaços temos, possibilidades temos, apesar da limitação. Amanda, eu fiquei pensando numa coisa, que a gente fala muito de ocupar a rua, né? E aí voltando para o ofício do DJ, como que é ocupar a rua com os equipamentos que são equipamentos muito caros, sabe? Deslocar toda essa estrutura. Diferente de uma casa de show, a tem internet disponibilizada.
Pois é você tirar do bolso mesmo. Assim, uma das coisas que a gente conseguiu fazer eventos hoje é que o Cláudio e o Júlio, que são meus sócios do Marginal, eles têm equipamento de som. Eles investiram no próprio bolso, no próprio trabalho deles e compraram todo o equipamento de som. A gente tem caixas de som, a gente tem amplificadores, a gente tem mesas de som. Outro coletivo que também fez essa compra foi o Submundo DJ, eles também tem o equipamento de som deles. A gente vai fazendo isso, a gente vai adquirindo equipamento e, infelizmente, é isso mesmo, é botar sem retorno pra rua, sabe? O retorno que a gente tem num evento desse tipo é venda de bebida, venda de alguma outra coisa, assim, ou é a venda de ingresso, mas é você colocar mesmo seu suor, seu equipamento e a sua cara e colocar ele em risco mesmo. Quantas vezes eu já vi gente jogar bebida em equipamento, e queimar equipamento e coisas acontecerem e é prejuízo. Eu trabalhar na noite, você acredita que esse é um dos maiores desafios de ser DJ? Assim, é o valor do equipamento, é esse desgaste com o contrato, que por ser um equipamento muito sensível, né? As coisas são muito sensíveis. E para o ambiente é muito lógico. É por isso que a gente pensa muito que a gente fala assim, né? Enquanto as pessoas estão se divertindo, a gente está trabalhando, as pessoas têm que entender que a gente está trabalhando. Eu estou atenta, tô atenta no que eu estou fazendo ali, artisticamente, construindo um set com músicas. Ao mesmo tempo eu tenho que estar atenta ao fulaninho que está passando um copo de bebida em cima do meu equipamento para outra pessoa completamente alucinada. Então a gente tem que ficar ligado em muitas coisas, a gente está trabalhando, a gente está o tempo inteiro ali atento a tudo que está acontecendo. É o outro que vai mexer na luz ali, é o outro que puxa a tomada. É um que trupica, porque tem um que trupica, sabe? Muitas coisas acontecendo e a gente tem que estar ali. E é um desgaste, né? Uma coisa que, por exemplo, se vocês falam assim, seu DJ é só apertar um botão. Nossa, quem dera você apertar o seu botão. Até se chegar na hora de apertar o botão, acontece tanta coisa, você não sabe. Às vezes o botão não tá nem lá mais. Exatamente, às vezes o botão não tá nem lá mais pra você apertar. Eu imagino, muito caótico assim. Porque a noite é desgastante. É desgastante até. Mentalmente. Às vezes você sai de um set assim, você sai sugado, você não consegue conversar. Por isso eu fiquei indignada quando as pessoas assim, vem aqui na minha festa, eu quero fazer um aniversário, você toca por 6 horas no meu evento? R$7.000. Exatamente, eu sempre faço isso. Fisicamente, eu não vou falar que é impossível, porque muita gente faz, mas é fisicamente muito desgastante, emocionalmente muito desgastante. E no início já teve um evento que, teoricamente, é um artista de fora, e eu toquei durante 4 horas e meia. Não, mentira, 5 horas e meia. Era um evento de 6 horas. Começava às 10 horas da noite e terminava às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. O artista dele fez uma apresentação de 25 minutos. Parece show. Reação toda. Nunca mais. Hoje em dia eu não fecho evento mais de 3 horas. Pra mim, 3 horas já é muito tempo de estudo. E de cursos e festas privadas, assim, você poderia contar um pouco de experiências aí que você já teve? Festas privadas de casamento. Já fiz, não é o meu formato favorito. Já fiz, eu acho que é uma boa escola. É legal em alguns momentos e muito ruim em outros momentos. Já dei sorte de fazer casamentos maravilhosos, em que eram muitas pessoas até conhecidas, muitas pessoas da mesma faixa etária, então eu conseguia, comunicar legal. Só que aí de repente tem aquele parente da noiva que quer ouvir uma coisa completamente fora, mas aí ele é muito barulhento pra situação, sabe? Então são situações assim, eu prefiro não passar hoje em dia por esse tipo de situação, sabe? Eu aceito muito poucos, assim, amigas minhas vão casar, querem DJ set, eu faço, sabe? Mas é complicado. Mas tem DJ que ama, né? Tem DJ que adora, tem DJ que é especialista em eventos de casamento, formatura, 15 anos, e que se identifica muito. Eu gosto muito da pista da noite, esse ambiente da noite, a festa. Agora, a hora que ela
que é esse formato de DJ set pra mim. São essas outras modalidades do ofício. Que cada um se encontra. Tem gente que adora ser DJ de barzinho, né? Fazer uma música mais ambiente, né? Fazer só a vibe da galera. Tem espaço pra todo mundo, isso é muito legal. E são várias formas de se expressar também. E mais isso de lidar com a rua, eu fico pensando, você sentiu de uma forma mais visceral, sabe? Qual é o impacto da população juiz-florana recebendo, sabe? Não só a cultura hip hop, mas as culturas alternativas em geral, né? As outras culturas assim, marginais. Eu acho que a gente fora é muito carente e muito receptivo. Eu acho que a gente, né, tem pouca possibilidade de se encontrar na rua. E quando tem, as pessoas vão. Isso é ótimo, sabe? A gente teve outro dia ocupação do pessoal da Privilégio na Rio Branco. Não é o estilo de música que eu gosto, não me agrada particularmente, mas eu fiquei feliz de ter um evento de música eletrônica na principal avenida da cidade, aberto. Acho que foi no final do ano passado, né? Para as pessoas. Eu acho isso muito legal, que as pessoas de Juiz de Fora vão, elas comparecem. Por mais que tenha muita gente que não vai entender ali, que vai de alguma forma prejudicar, sei lá, cometer um vandalismo, que vai prejudicar o evento. Então, são tão poucas pessoas, sabe? Acho que o macro das pessoas, elas vão lá, se divertem e aproveitam a oportunidade de desfrutar da cidade, que eu acho que falta mais oportunidade disso acontecer, sabe? Por que o Juiz de Fora não tem uma virada cultural igual tem em outras cidades, sabe? Por que o Juiz de Fora não tem uma festa da luz? O Juiz de Fora é uma cidade tão grande para eventos abertos, sabe? E não só eventos abertos que tragam pessoas de fora, artistas de fora. Eventos abertos que valorizem os artistas daqui de Juiz de Fora, igual o Baile do Manifesto, por exemplo, que rolou há pouquinho tempo agora. Um baile inteiro que teve gente de fora, artistas convidados, que faziam sentido pro evento e ao mesmo tempo valorizou super a cultura da cidade. Foi de graça, 2 dias na principal praça da cidade. Para quem quiser chegar, a possibilidade das pessoas terem feirinha, ambulante vender alimento, vender bebida. Muito legal, tem que ter mais. Você acha que o que falta para que isso aconteça, sabe? Qual é eu acho que falta uma organização dos astros para tudo dar certo. Assim, tá faltando outra equipe. Um milagre, talvez. Sim, eu acho que ainda vai acontecendo. Mas acho que seria isso. Assim, seria só ter um ambiente perfeito, talvez. Para melhorar. O ideal. Falta o ideal. Falta o ideal. Mais uma pergunta? Não. Amanda, chegamos no final. Eu queria te agradecer imensamente a sua disponibilidade. Toda a troca. Foi gigantesca. Aprendi muito mais uma vez. Conversar com você foi muito bom. Sei que eu falo isso com todos os projetos. E estamos muito felizes, mas assim, tem sido pra gente de muito conhecimento, sabe? De muito ganho, isso vai ser. Cada pessoa que a gente encontra, depois que a gente vai, né, tentar dar algum retorno nos lugares, diferente, ao vivo, assim, esse contato tem sido incrível, e poder trocar com artistas tão gigantes quanto você, assim, da cidade. E eu queria terminar perguntando pra você o que é, principalmente, assim, o hip hop, mas a cultura alternativa de fora, o que é isso na sua vida, sabe? O que é pra você? O hip hop eu posso dizer que foi pra minha escola. Eu comecei no ofício de DJ dentro da cultura hip hop, fiz muita batalha, fui muito DJ de acompanhamento, fiz muito evento tocando rap. Então pra mim foi uma escola, porque a universidade de DJ foi o hip hop. E me abriu a mente para entender a possibilidade de uma pessoa periférica, de uma pessoa negra, agir dentro da cultura alternativa, mesmo que hoje não seja o meu foco principal. Mesmo que hoje eu tenha migrado para outros estilos de música, ela ainda é, o house, a música eletrônica, ela ainda é preta, ela ainda é uma cultura periférica, ela é uma cultura marginalizada. A gente entender isso, a gente reapropriar isso pra gente, e o hip hop foi a minha porta de entrada disso tudo. Ele fez eu entender essa possibilidade, e hoje ele reflete dentro das minhas ações ainda, sabe? Sou grande fã do hip hop. Hoje não me identifico com a música do rap, por exemplo, mas ainda admiro muito os artistas de grafite, os artistas de break, os
poetas, a galera que faz o corre por trás, que tem muita gente que faz o corre e não é necessariamente um artista, um MC, mas está vivendo a cultura que ela só vive, né? Ela ama tanto aquela cultura que ela vive aquela cultura e essas pessoas assim são meus amigos. Então tá tudo em casa ainda. Então o hip hop foi minha universidade, eu fico muito feliz de ter feito essa universidade, sabe? Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado